noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos. Sempre bom estarmos juntos. Eu queria lembrar aqui o que a pastora Célia estava falando a respeito das cadeiras. Nós temos um link que você pode acessar e comprar. Você mesmo compra. Você coloca lá o seu cartão de crédito, compra na quantidade e da forma que você quiser, tá bom? Então no final do culto procure um voluntário. O voluntário geralmente é o que está de camisa com a roupa, e ele tem o link e ele pode te passar para você comprar e abençoar a roupa com essas cadeiras, tá bom? Nós estamos na série, vocês viram aqui o vídeo, né? Heróis da Fé. E nessa noite nós vamos falar de um outro personagem que é pouco lembrado na Bíblia, e até muitos cristãos talvez já ouviram falar desse homem, porque as pessoas, os pastores não lembram muito dele, não falam muito a respeito dele. Mas a vida desse homem é uma inspiração para nós. Do mesmo jeito que você olha uma pessoa hoje, um professor seu da faculdade, um cientista, alguém, né, um atleta, da mesma maneira que nós olhamos para essas pessoas, né, um músico, e falamos, nossa, eu queria jogar assim, né? Eu queria tocar dessa maneira. Pensou tocar como esse pessoal aqui, né? Eu não tenho nem ideia como que toca um instrumento, mas eu admiro essas pessoas, né? Então, há pessoas que nós podemos admirar muito e também buscar imitar essas pessoas. É claro que Jesus é o principal para quem nós devemos olhar e para quem nós devemos imitar. Mas esses homens que estão na Bíblia, essas mulheres, eles imitaram a Jesus. Como o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imitem da forma que eu imito a Jesus. Então, busquem, né? Então, Paulo era exemplo de uma pessoa que buscava imitar Jesus. E ele fala para as pessoas, olha como eu imito a Jesus, para que vocês também imitem, né? Olhe para Jesus e faça dele o padrão da sua vida. O padrão da vida de Jesus é muito difícil, imitar a Jesus é muito difícil. Bom, imagine imitar, né, hoje, né, um atleta. É difícil para quem não é atleta, mas você pode ir buscando, né, imitá-lo. Eu lembro quando eu era criança, na rua, a gente fazia campeonato de embaixadinha. Os meninos aí vão lembrar disso aí, né? Nós fazíamos competição de quem fazia mais embaixadinha. Então isso lá na década de 70, tinha alguns jogadores que eu admirava muito, né? Rivelino, quem não conhecia Rivelino, né? Ademir da Guia, Sócrates, Jorge Mendonça, só os antigos, né? E eu gostava muito de futebol, e eu admirava esses jogadores, né? Como eles eram bons de bola. Então, eu ia lá para o quintal da minha casa e pegava a bola e ficava um tempão lá, fazendo embaixadinha. E eu ia lá disputar com os meninos. Eu nunca ganhei na disputa. Mas a ideia não era só disputa, a ideia também era fazer embaixadinha. E eu cheguei a fazer mais de 500, assim, sem parar. Mas por quê? Porque eu ficava lá, chegava da escola, toda a tarde, fim de tarde, estava eu lá no quintal com uma bola no pé e fazendo embaixadinha. Então, você olha para aquela pessoa e fala, eu quero ser igual a ela. E nesse mundo de hoje, há tantas pessoas, né, que o mundo, as pessoas querem imitar.
E às vezes essas pessoas têm um comportamento tão ruim, desagradável, e tantas pessoas querem imitar essas pessoas aí. E mesmo sabendo que o comportamento delas não são agradáveis, não vão trazer coisas boas, as pessoas ainda assim, muitas vezes querem imitar. Nós temos que imitar pessoas que vai trazer benefícios para nossas vidas. É isso que nós temos que fazer. A Bíblia está aqui como referência para nós, para nos levar a Jesus. Mas também há muitas pessoas que foram a Jesus e podem nos mostrar como vivermos hoje com Jesus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui o Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, vou começar a ler no versículo 1, para você entender um pouquinho o texto. Atos capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos de Jesus aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram, este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Feche teus olhos por um minuto. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos nesse lugar. Obrigado por tão grande amor, misericórdia e graça para com as nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um que aqui está nessa noite. Continue nos abençoando neste lugar, nesta noite. Que a Tua palavra nos ensine nesta noite de forma especial. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o tema desta noite é ser cheio do Espírito Santo. É claro que a referência aqui é Estevão, nós já lemos o texto, mas a ideia aqui é, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Um cristão tem o que o mundo não tem, que é o próprio Deus habitando dentro dele.
Isso não é incrível? Se você é um cristão, você tem o próprio Deus em espírito habitando em sua vida. Quando cremos em Jesus, é o que a Bíblia nos diz, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós não somos mais aquele homem, aquela mulher. Nós somos novas pessoas. O Espírito Santo, ele não só nos convence do pecado, porque se alguém se converteu ou passou a crer em Jesus, esta é uma obra de Deus, do próprio Deus. Você não tem capacidade de fazer essa obra sozinho. É o próprio Deus que faz isso através do Espírito Santo, do Espírito dele. O Espírito Santo não só nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus que virá. Ele faz morada em nós. É o que a Bíblia diz. E ele nos leva ao poder de uma nova vida. Você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais o mesmo Antônio, o mesmo José, a mesma Maria. Você é uma pessoa agora transformada. O Espírito Santo age na nossa regeneração, que é nascer de novo. Quem crê em Jesus, quem se arrepende, quem confessa os pecados, nasce de novo. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Nascer aonde, Jesus? De que maneira? No ventre da minha mãe novamente? Não, nascer do Espírito. Ser uma pessoa agora viva espiritualmente, não morta mais espiritualmente, mas viva. O Espírito Santo está agindo aonde? De que maneira? O Espírito Santo está agindo na vida daqueles que são filhos de Deus. Há uma historinha aqui no mundo hoje, que nós vivemos, né? Até alguns religiosos já falaram, andando falando na televisão, isso aí, em todo lugar, né? Dizendo que todas as pessoas são filhos de Deus. Bom, em certo sentido, todas as pessoas seriam filhos de Deus por causa da criação. Porque Deus criou toda a humanidade. Toda a humanidade vem da criação de Deus. Mas no sentido espiritual, só são filhos de Deus aqueles que creem em Jesus. Os demais não podem ser filhos de Deus. Porque Deus não coloca o seu Espírito em qualquer pessoa. Ele só coloca naqueles que creem em Jesus. Então ele age em nós na regeneração, no novo nascimento. Depois o Espírito Santo vai usando a nossa vida e vai lapidando a nossa vida, que nós chamamos de santificação. A santificação é um processo que o Espírito Santo vai fazer em nós, até o último dia que nós respirarmos aqui na terra. O Espírito Santo vai agir em nós, presta atenção, vai atuar em nós, vai conduzir a nossa vida, vai nos dar sabedoria, vai nos dar dons, e vai aperfeiçoar a nossa vida a cada dia. É como uma criança, um novo convertido, uma pessoa que passa a ser filho de Deus, é como uma criança que nasceu e precisa dos cuidados da mãe, e aprende a falar, e aprende a andar, e aprende a escrever, e continua crescendo, 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 e vai para a faculdade, e se torna um médico, um doutor, um cientista. O Espírito Santo faz da mesma maneira conosco. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto estivermos respirando, o Espírito Santo vai lapidar nossas vidas, vai aperfeiçoando dia a dia e vai nos fazendo pessoas melhores. E aqui está a ideia do homem que nós estamos pensando, de Estevão. Como o Espírito Santo transformou a vida desse homem. O Espírito Santo nos dá dons. Há dons, queridos, que são naturais. Tem pessoas que nascem com dons naturais. Mas
a Bíblia fala de dons espirituais, que ninguém vai ter, a não ser que ele tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu nunca, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida, quando criança, quando jovem, que eu seria pastor. Porque isso é um chamado, uma vocação divina do céu. Por isso que Jesus diz, e a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ai dos pastores que não cuidar das ovelhas. Ai dos pastores que não cuidar da igreja, dos filhos de Deus. Ai daquele que fazer tropeçar um só desses pequeninos. Jesus falou, é melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar, para ninguém nunca mais achar. Tamanha responsabilidade. Há muitos dons na Bíblia. E esses dons são espirituais. E para todos os filhos de Deus, que o Espírito Santo já habita a vida, Paulo falou dessa maneira, presta atenção. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Quem consegue cantar cânticos espirituais? Quem consegue abrir a Bíblia e ter prazer na Bíblia? Quem tem prazer em adorar a Deus? Só quem tem o Espírito Santo. E Paulo está falando aqui, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Alguém de vocês aqui, como eu, outrora, já esteve embriagado. Eu já me embriaguei no passado. Com 28 anos de idade, eu fui levado para o hospital 2 vezes por causa da bebida. E eu sei o que é estar embriagado. Eu sei quem controla, eu sei porque eu já fiz isso. Se eu me embriagar com o vinho, com a cachaça, com o uísque, com o que quer que seja, quem vai controlar a minha mente? Quanto mais você bebe, menos controle você tem do seu corpo. E segundo a lei do Brasil, se você fizer o bafômetro, dizem que 2 copos de cerveja já acusa no bafômetro. Porque a prefeitura, o governo, preza para que você não se embriague e não cause um acidente e não se mate e não mate alguém. Porque eu já dirigi bêbado, lá naquela época, faz tempo, graças a Deus. E a embriaguez, Paulo falando assim, se você se embriagar com vinho, vai te levar à devassidão. Está dizendo que o álcool vai controlar você. O álcool controla a pessoa. Tem pessoas que é quieta, tímida, quando ela enche a cara, né, quando ela bebe, ela fica brincando, tal, ela saiu de si. Quem está no controle é o álcool. Ela não enxerga direito para dirigir. Ela não tem reflexos, porque ela perdeu o controle para o álcool. É isso que Paulo está falando. E é pecado a embriaguez. Mas ele está falando, se você se deixar encher do Espírito Santo, quem vai controlar? Como o Espírito Santo nos controla? Olha essa coisa maravilhosa. Se você se encher do Espírito Santo, se você buscar mais do Espírito Santo, como as pessoas buscam a cachaça, a cerveja, a bebida, como as pessoas se embriagam. Imagine você cheio do Espírito Santo, sendo controlado pelo Espírito Santo. O que você fala, cheio do Espírito Santo. O seu comportamento, cheio do Espírito Santo. O seu papel de marido, um homem cheio do Espírito Santo. O seu papel como mulher, cheia do Espírito Santo. O seu papel como mãe, uma mulher cheia do Espírito Santo.
como profissional. Outro dia eu vi um vídeo de um médico que, antes de orar, antes de fazer cirurgia, ele estava orando com as pessoas. Mesmo que seja sozinho, porque eu sei o tamanho da responsabilidade. Tenho ideia, né? Do tamanho da responsabilidade daquele que vai mexer no seu corpo, abrir o seu corpo, colocar a mão lá para te ajudar, para curar você. Imagine se esse médico apresentar suas mãos todo dia para Deus. Oh, Espírito Santo, aperfeiçoa a minha mão, a minha habilidade, me ajuda nesse momento tão difícil. E qualquer pessoa cheia do Espírito Santo, não cheio do mundo, não cheio de embriaguez, deixando Deus controlar a tua vida, as tuas decisões, deixando Deus fazer isso, não você, pela carne. Então o nosso personagem, este homem chamado Estevão, por causa de que ele era cheio do Espírito Santo, ele pregava, ele falava de Jesus para todo mundo. E porque Deus usava ele de forma poderosa, ele fazia milagres, ele abençoava as pessoas, ele era um homem extraordinário. Então, a inveja se levantou contra ele. As pessoas que não queriam ouvir falar de Jesus se levantaram contra ele. As pessoas que odiavam a Jesus passaram a odiar Estevão, e elas odeiam a nós também, porque Jesus disse: se o mundo vos odiar, saibam que odiaram a mim primeiro. E o mundo nos odeia o cristão, porque o cristão não faz parte do mundo. O mundo odeia o cristão porque o cristão é uma nova pessoa. E o mundo não suporta o cristão, essa é a verdade. E eles levaram Estevão preso. Preso não, né? Levaram eles para o Sinédrio. O Sinédrio era um lugar que tinha 71 pessoas, 71 líderes religiosos, que iam julgar a Estevão. Por quê? Porque se levantaram contra mentira, falso testemunho contra ele. E dizendo: olha, esse homem falou isso, e falou aquilo, e era tudo mentira. Então levaram ele para o Sinédrio. E subornaram alguns homens para mentir, para incriminar Estevão. Apresentaram falsas testemunhas contra esse homem. Olha, era um homem de Deus. Do mesmo jeito que fizeram com Jesus, quando levaram Jesus para o Sinédrio, para julgar Jesus. Esse Sinédrio, esses 71 homens, que decidia a vida de muita gente, que decidia a vida religiosa, política do tempo. E lá estava Jesus, sendo condenado injustamente. E aqui está Estevão sendo condenado injustamente, só porque ele era um homem de Deus. Só porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e que fazia a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, o mundo vai te odiar cada vez mais. No meu tempo de pastor, eu já vi casais se divorciando, porque eu já vi que homem não aceitava que a mulher era cristã. Ele passou a odiar a própria esposa. Eu já vi pais passando a odiar os próprios filhos, porque se tornaram cristãos. Eu vi uma mulher, eu lembro de uma mulher que passou a odiar o marido, porque o marido começou a ir na igreja. E passou a crer em Jesus, e foi batizado. E essa mulher passou a odiar o seu marido, a própria esposa. Essas são pessoas que são usadas por Deus. E essas pessoas têm que amar mais ainda. Elas são odiadas e elas têm que amar.
texto que nós lemos, querido, eu quero trazer aqui para você, para nós e para o nosso encerramento, eu quero trazer para você 3 qualidades na vida desse homem que mostram o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque você vê muito por aí, né? Achando que cheio do Espírito Santo é pessoas que ficam rodando, né? Ou só eu que sei disso aí? Pessoas que ficam, né, gritando, fazendo coisas. Não, você vai ver 3 atitudes de um homem quando estava sendo julgado injustamente. Como que você pode ser cheio do Espírito Santo? Ou como você vai se comportar quando você estiver nessa situação? Como você se comporta se você for odiado pelos seus próprios pais, pelo seu marido, pelos seus parentes? Quando eu me converti, minha família é grande. Na verdade, todos nós nascemos, né? Eu nasci, eu sou filho da conversão do meu pai. Meu pai teve muitos filhos, né? Nós somos em 10. Quase um time, né? E eu sou mais novo e quando eu me converti, eu sou filho da conversão do meu pai. Mas, por certo tempo, todos nós fomos para a igreja com meu pai. Todos os filhos. Mas eu fui o primeiro a realmente se converter. E a nossa vida era uma vida de festança. Não que você não deva fazer festa, tá? Mas era aquela vida de festança de bebida. Já viu aquelas famílias que bebem, depois começam a brigar uns com os outros? Não. E sai os próprios irmãos brigando. Gente, era... Às vezes eu tenho vergonha quando eu lembro do nosso tempo. E quando eu me converti, eu comecei na igreja. Eu, minha esposa, os meus filhos eram pequenininhos. Então, eu não tinha mais prazer em muitas coisas dessa vida. Não que eu deixei de amar meus parentes, de forma alguma, né? O problema foi que eles me deixaram de me amar. O problema foi que eles me deixaram de me amar. E falou que eu era um beato. Olha, só porque eu ia na igreja de domingo. Eu só ia de domingo na igreja. Eu trabalhava um tempo, né, muito grande e não conseguia praticamente de semana. Então, eu ia de domingo e mesmo assim eu fui chamado de beato. Por ir na igreja de domingo. Bom, não era por causa disso. É porque eu abandonei aquela outra vida que eles ainda estavam. Mas eu orava para Deus. Deus, salva meus irmãos. Arruma uma maneira de salvá-los, Deus. Faz milagre para salvar os meus irmãos. Em todo esse tempo, eu oro por eles. Quase todos eles estão na igreja já. Já tem até irmão pastor já. Mas quando você orar, esteja pronto para ser usado por Deus, viu? As pessoas falam assim, Deus, salva o meu amigo, salva o meu pai, salva minha mãe, salva meu vizinho, salva. Eu quero que eles sintam essa alegria que eu sinto. Mas quando você orar por isso, tenha em mente que Deus pode precisar de você mesmo para ser a bênção dessa pessoa. Tá bom? Deus pode chamar você mesmo, como Ele teve que fazer comigo. Aí eu tive que ir lá e falar para meus irmãos também de Jesus. Todo mundo lá assim, ó, bravo. Né? Já vem você de novo falar de Jesus? Se eu levasse uma cerveja assim, uma cachaça, oh, senta aí, vamos, né? Vamos participar junto, com certeza eles falariam isso. Mas eu estava indo lá falar de Jesus. Então eles me odiavam por causa disso. Mas aquele que habita em mim é maior. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você que crê em Jesus. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida. Se encha do Espírito Santo. Isso aqui é uma atitude passiva. Ouviram?
É você deixar que o Espírito Santo use mais a tua vida, preencha a sua vida de uma forma poderosa em que Deus possa usar você maravilhosamente. No século XVIII começou, eu até escrevi esses dias, e coloquei lá no Instagram, um grupo de pessoas chamados moravianos. Eles tinham um grupo de pessoas que oravam 24 horas pela salvação das pessoas. Durou 100 anos praticamente isso aí, 24 horas a gente orando. E um dia eles ficaram sabendo de uma ilha, de um homem britânico que tinha 2.000 escravos trabalhando lá. E ninguém poderia sair de lá, daquela ilha, porque eram escravos. E esse homem foi lá na África e comprou 2.000 pessoas para ser escravo. E esses dois jovens ficaram sabendo dessa ilha e desses 2.000 escravos que estavam lá. Então eles foram lá falar com o dono da ilha, nós queremos ir lá pregar para essas pessoas, porque elas nunca vai ter alguém para pregar para elas sobre Jesus. E o dono da ilha era ateu. E ficou bravo e falou assim, não vai nenhum pregador lá. Lá não vai estar nenhum pregador. Aí os jovens voltaram e continuaram orando. Aí eles voltaram lá no dono da ilha e falaram, e se nós formos para lá como escravo? Ele falou assim, tudo bem, só que eu não vou pagar nem embarcação de vocês para chegar lá. Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravo, pegaram o dinheiro, pagaram a passagem para chegar até a ilha. E no dia que eles estavam zarpando no navio, do barco para chegar na ilha, os dois abraçados, as pessoas chorando, porque quem tomaria uma decisão dessa? Nunca mais eles iam voltar. Nunca mais se soube daqueles jovens, porque eles foram para a ilha para ser escravo e trabalhar como escravo e morreram por lá. E as últimas palavras deles foram que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Dizendo que as nossas vidas, lá naquele lugar, seja para pregar e as pessoas se converterem. E o que Jesus fez seja recompensado na salvação daqueles escravos. Isso são pessoas cheias do Espírito Santo. Primeiro, sobre Estevão. Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam, lembre-se sempre disso. Aquele homem tinha palavras irresistíveis. A palavra dele era poderosa. O que Estevão falava era poderoso. Lembra que Jesus disse que as tuas palavras sejam sim, sim, não, não. Pessoas controladas pelo Espírito Santo, elas falam sim, sim, não, não. Não ficam enrolando. Estevão falava com sabedoria. E as palavras dele era irresistível. Olha o que diz o versículo 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, tem palavras poderosas na sua boca. Fala com autoridade. Suas palavras são irresistíveis. Vai fazer algo poderoso em quem está ouvindo. Os seus adversários, não podendo vencê-lo na palavra, né? Na discussão, recorreram à mentira, à calúnia e ao suborno. Mas Estevão era a boca de Deus. Cada palavra que saía da sua boca impactava as pessoas. Irmãos, nós temos que viver de uma forma, e é possível, viu? Isso é possível. Nós temos que viver de tal maneira
que se alguém for falar de mim, vai ter que mentir. Se alguém for falar, o Elias, né, o pastor Elias fez isso, 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 vai ter que mentir. Se eu não fiz aquilo, né? Nós temos que viver de tal maneira que as pessoas tenham que fazer como subornar, pagar para alguém falar mal de você. Porque ela não encontra em você razão, motivo para dizer assim, é um caloteiro, é um homem que compra e não paga, é uma mulher de duas palavras, é um homem de duas caras. Nós vemos muito isso. Promete e não cumpre. Fala agora, mas depois está mentindo. Se alguém for falar de mim dessa maneira, vai ter que mentir. Então é possível viver assim. As nossas palavras têm que ser palavras de sabedoria. Mãe, você que tem filho, criando filho aí, pequeno, adolescente, ore a Deus. Clame ao Senhor, o Espírito Santo já está em você. É só você deixar Ele conduzir a sua vida, a sua boca, a sua mente, o seu coração. Se você deixar o Espírito Santo controlar o seu coração, a sua mente, as suas palavras serão poderosas. Os seus conselhos serão coisas extraordinárias. É tão bom, né, quando você tem aquela pessoa que você pode pedir um conselho, você fala assim, não, esse homem é um homem de Deus. Se eu for lá falar com ele, essa mulher é a mulher de Deus. Eu lembro quando eu me converti, passando por muita luta, porque a mudança é grande, né? Família, amigo, parente e tal, tanta coisa. Eu lembro que eu fui na casa de um irmão, um senhor na época, né? Eu era jovem ainda, um senhor, né? E eu cheguei lá, irmão Elias, tudo bem, tal. Falei, não está muito bem não. Queridos, ele não falou nada para mim. Ele falou assim, vem aqui. Pegou pela mão, falou para a mulher dele assim, vai fazendo um café aí. Me levou lá no quarto dele, falou assim, pediu para mim se ajoelhar, se ajoelhou do meu lado, colocou a mão sobre mim e ficamos lá uns 20 minutos orando. Ele orando por mim. Não falou nada. Olha que homem sábio. Irmãos, eu saí daquela casa impactado pela oração daquele homem na minha vida. Até hoje eu lembro e fazem 30 anos ou mais isso. Porque aquele senhor viu um jovem, né, triste, abatido. Fui na casa dele, pegou pela mão, se ajoelhou comigo lá, colocou a mão e orou por mim. Isso é um homem cheio do Espírito Santo, querido. Que muitas vezes não precisa falar nada. Um gesto, um abraço, uma atitude, um oi, uma palavra simples, estou orando por você. Você já falou para alguém isso ou não? Você já chegou para alguém e falou assim, olha, estou orando por você. Você não precisa falar mais nada. Você não precisa saber o que está acontecendo na vida da pessoa. Você não precisa saber o que está acontecendo, se está ruim, se está bom. Deus vai falar para você, ore por ela. Ore por ele. Palavras, comportamento irresistível. Segundo, nós aprendemos com Estevão que um homem cheio do Espírito Santo tem uma paz inexplicável. Uma paz, ainda mais, pensou naquela época, já se exigia, né? Tamanha paz. Imagine hoje, nesse mundo conturbado, que você para o carro no farol, você já fica com medo que você vai ser roubado. Vocês não têm ideia, mas o que tem de gente mandando blindar o carro. A pessoa tem medo de sair de casa, tem medo de chegar em casa, tem medo de parar no farol.
tem medo do que vão falar dela, tem medo que o filho vai sair, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo de tudo. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Estevão estava sendo julgado injustamente. Estava perto da morte. Imagine você sendo caluniado. Eu tenho uma preocupação tão grande com o meu nome, queridos. Às vezes eu até exagero. Eu sempre zelei muito pelo meu nome. Outro dia eu recebi um comunicado dizendo assim, olha, o senhor não pagou o condomínio. Lá da chácara, né? Eu moro em casa aqui, não pago condomínio, mas lá na chácara. O senhor não pagou o condomínio. Ó, estou mandando um boleto atualizado. Uma semana. Eu falei assim, mas eu paguei o condomínio. Que negócio é esse? Liguei para o lugar lá. Falei, ó, você me mandou um comunicado dizendo que eu não paguei o condomínio? Tipo assim, entre linhas, ó, o senhor está caloteiro aqui conosco, né? É claro que pode acontecer, né, irmãos? Pode acontecer, pode esquecer, mas eu, por incrível que pareça, eu anoto tudinho, né? Eu sei todos os dias que eu tenho que pagar as contas e eu pago rigorosamente. Eu sempre fui assim e quero ser assim até o último dia. Mas aí a pessoa falou assim, ah, mas aqui está constando que o senhor não pagou. E você tem que ficar como? Em paz, né? Você tem que ficar como? Em paz, né? Falei, olha, mas tem uma coisa errada, eu paguei. Olha, senhor, eu vou checar com o banco, olha, para ver se realmente o senhor pagou. Falei, então pode ir lá checar. Passou um tempo, ela me chamou lá e falou assim, ó, o senhor nos desculpe, cometemos um erro com o senhor, está pago, nós vamos dar baixa, fique tranquilo e tal. Mas, queridos, nós temos que zelar por quem nós somos. Agora, você imagine você que está zelando pelo seu nome, você está fazendo tudo o que tem que fazer certinho e alguém te xinga, alguém te ameaça, alguém te acusa, alguém fala mal de você. Assim estava Estevão. Mas o que o texto diz? Que o comportamento dele foi como? Manso e humilde. Manso e humilde. Lembra de Jesus? Quando foi ser crucificado, ou quando foi preso, ele falou assim, eu poderia pedir ao Pai, e ele mandaria legião de anjos. E quem ia poder com Jesus? Mas ele não fez isso. Ele ficou manso e humilde. E enfrentou até aquilo que estavam caluniando ele. Manso e humilde, queridos. Eu falei sobre isso aqui no último Café e Bíblia. Inclusive no próximo domingo é Café e Bíblia. Domingo de manhã, 10 horas da manhã. Chegue às 9 para tomar 9h30 para tomar um café conosco. No domingo é o último Café e Bíblia desse ano. O tema será fé e obras unidas e inseparáveis. Então, se você quiser vir domingo, no domingo passado, domingo do mês passado, né, no terceiro domingo, eu falei sobre as bem-aventuranças, que é a felicidade. E Jesus falou, feliz é aquele que é manso e humilde. O que é isso, hein? O que é ser manso e humilde? A palavra manso no grego é praus, que significa alguém que tem poder, mas tem controle de si mesmo. Você é manso, mas você tem controle de você mesmo. Você não é daquela pessoa que vai lá e já vai dar um murro na pessoa, né? Não. Você tem controle de você, você tem autocontrole, domínio próprio. Essa palavra era usada para animais que eram domesticados. E eu dei até o exemplo aqui do elefante. O que eles fazem com o elefante? Quando ele é pequenininho, eles amarram a patinha dele, e o pequenininho, o elefante, ele não tem muita força. Então ele vai tentando soltar, ele não solta, né? Ele vai crescendo, ele desiste.
Então ele sabe que aquela correntinha, ele acha que ele não pode com aquela correntinha, mas ele pode. Ele não usa todo o poder dele. Um animal domesticado, ele não usa todo o poder dele. Porque ele está domesticado. Ele sabe que ele tem aquele poder, mas ele não usa aquele poder. É assim o cristão cheio do Espírito Santo. É manso e humilde. Mesmo que ele fosse assim, ó, bombado, né? Mesmo que ele fosse que nem o Mike Tyson, né? Que o murro do Mike Tyson tinha 125 quilos. Você sabia disso ou não? Era você pegar 125 quilos e jogar em uma pessoa assim, ó. Era um murro dele. Mesmo que você tenha essa força, mesmo que você tenha esse poder, você não usa, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você é manso, você é humilde. E por último, deixa eu ver a hora aqui. E por último, um homem cheio do Espírito Santo, nossa, deu hora. Tem os olhos no céu, querido. Os olhos de um homem, de uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, estão no céu. Olha o que diz o versículo 55 do capítulo 7, nós não lemos, mas diz assim, ó, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Enquanto os inimigos, enquanto aqueles que perseguiam Estevão, que ameaçavam, que condenavam ele, estavam sedentos por sangue, queriam ver morte, estavam cheios de ódio no coração, Estevão estava olhando para o céu. E eu quero perguntar para você nessa noite, para onde você olha quando a situação está difícil? Para onde você olha? Nós devemos olhar para o céu, querido. De onde vai vir o nosso socorro? O nosso socorro vai vir do Senhor. Estevão foi morto nesse episódio aqui. Ele foi apedrejado. No momento que ele estava sendo apedrejado, no momento mais difícil da sua vida, ele estava olhando para o céu. E viu o céu aberto. E viu Jesus. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, está sempre colocando os seus olhos no céu. Primeiro, porque de lá vem o nosso socorro. Segundo, porque a nossa morada final é no céu. Onde é a sua morada final? É no céu? Você tem certeza que é no céu? Você sabe que a vida é incerta? Que amanhã você pode não estar aqui? Há poucos dias atrás morreu um amigo nosso, pastor. Quem diria que ele morreria? Com 60 anos de idade, 62 se não me engano. Quem diria que ele ia ter um infarto e morrer? A vida é incerta, queridos. E só entra no céu quem é filho de Deus. Todos aqui são filhos de Deus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já disse para Jesus, não para mim, para algum pastor, para Jesus. E não precisa ter sido dentro de uma igreja. Pode ter sido lá no teu quarto. Você já falou para Jesus, Jesus, eu quero você. Eu quero você todo na minha vida. Eu quero imitar tudo que você fez. Coloca em mim o teu Espírito. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero ser um marido cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma esposa cheia do Espírito Santo. Eu quero ser uma mãe cheia do Espírito Santo. Eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um profissional cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um professor cheio do Espírito Santo. Eu quero ser aquele homem
que o Senhor deseja. Eu quero ser aquela mulher que minha filha possa se inspirar, que meu filho possa se inspirar. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? O apóstolo Paulo falou assim: deixe que Deus faça essa obra na tua vida. Deixe que o Espírito Santo flua na sua vida. Deixe que o Espírito Santo tome controle da sua vida. Deixe que o Espírito Santo use você. Seja o que você for fazer, seja o que você é, um homem, um jovem, uma mulher, uma mãe, um profissional, um missionário, um pastor, deixe que o Espírito Santo conduza você. Oh Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por aqueles que passaram antes de nós nesse mundo e são exemplos para nós de homens e mulheres inspiradores, obedientes ao Senhor, que se submeteram à tua vontade, o teu desejo. Ó Senhor, que o Senhor encontre nós dessa maneira, que o Senhor encontre o meu coração aberto para isso, que o Senhor encontre muitos corações abertos nessa noite, para receberem poderosamente o Espírito Santo, para serem cheios de poder, de graça, de sabedoria, de unção, de dons. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro para este jovem, para essa mulher, para essa mãe, para este homem, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, Senhor. Homens e mulheres completos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma semana maravilhosa.